Acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar aqui. Primeiro, e talvez valha a pena começar mesmo por esse, falar sobre Segunda Guerra sempre vai ser uma coisa extremamente sensível para o povo judeu. Sempre. Então, toda vez que a gente for falar sobre Segunda Guerra, e o que não faltam são motivos para isso, o povo judeu, ele é levado por um lugar que é um lugar de muito sofrimento. Netanyahu, sabendo disso, sabendo da situação política absolutamente enfraquecida que ele vive, porque ele vive uma situação extremamente frágil politicamente. No mundo, crescem as vozes contra o massacre que tem acontecido com o povo palestino. Ele passa a precisar de um inimigo para tentar unir o povo judeu. E numa cartada quase desesperada, ele pega, distorce a fala do presidente Lula e coloca o Lula como esse inimigo, até com uma das cenas, essa cena do ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler de Israel, dando esse pito no diplomata brasileiro, é uma das cenas mais ultrajantes e revoltantes que eu já vi na diplomacia, na história da diplomacia. Eu, Eduardo, com a minha idade, com a minha geração, eu nunca vi nada parecido com isso. Agora vamos lá. O que é importante a gente falar? O importante a gente falar é o seguinte, que Lula pega e lembra as intenções de Hitler de destruir um povo. Verdade seja dita. O que está acontecendo em Gaza e na Palestina é fruto da intenção de eliminar um povo, de destruir um povo. É óbvio que você não pode comparar nada com o Holocausto. Como o Holocausto também não pode ser comparado com o extermínio dos povos originários aqui quando chegaram os europeus. Quando morreram mais de 40 milhões de pessoas em poucas décadas. Como não pode ser comparado com o Holocausto do povo negro, que foi jogado, podre, morto, dos navios que traziam eles empilhados para morrerem ou no caminho ou aqui no Brasil, escravizados brutalmente. Você não pode comparar, e você não compara por tamanho. Eu, se estivesse ontem aqui no programa, eu ia fazer uma coisa e com todo respeito. Eu ia começar o programa porque teve a morte do Abílio Diniz, do empresário. E toda morte é um momento que deve ser respeitado. Toda morte é um momento que deve ser respeitado. Por que deve ser respeitado? Porque tem uma família, tem uma história de vida, qualquer que seja, é uma passagem, e eu acredito que toda morte deve ser respeitada. Mas eu ia começar o programa ontem falando o seguinte, olha, eu queria começar hoje, poxa, prestando aqui minha solidariedade, meu respeito, o meu carinho à família, de uma pessoa que partiu, etc. Ia falar o nome de algum homem preto pobre, mulher preta pobre, um indígena de algum acampamento que tenha morrido nesse final de semana. Porque precisam ser honrados, precisam ser lembrados. A gente não tem que medir o quanto uma pessoa merece de repercussão quando morre pelo dinheiro que ela tem na conta ou pelo poder que ela teve, porque aí é comparar a vida. E é por isso que quando a gente lembra a intenção de Hitler, a gente não está comparando, porque comparar é claro que é errado. A gente está lembrando, e me corrijam se eu estiver errado, mas no Museu do Holocausto tem uma frase que é nesse sentido, que é lembrar para que nunca mais se repita. E não é que nunca mais se repita com o povo judeu, é que nunca mais se repita com ninguém. É lembrar do que aconteceu para que nunca mais se repita com o povo judeu, com o povo árabe, com o povo periférico, com os povos originários, com o povo negro, com o povo branco trabalhador, com todo mundo. É que nunca mais se repita, ponto. E a gente tem que lembrar das barbaridades da história para que nunca mais se repita com ninguém. E a verdade é que a gente vê em países da África ainda hoje em dia, a gente vê em países da Ásia Menor hoje em dia, a gente vê em países da América Central o que acontece no Haiti. Não vamos comparar, mas vamos ver o que acontece no Haiti. Então a verdade é, a gente precisa lembrar das barbaridades que aconteceram para poder chamar atenção para a barbaridade que está acontecendo hoje com o povo palestino. E nesse sentido, a fala cumpriu seu papel.